Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu queria aqui me dirigir especialmente a quem acompanha o canal regularmente. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Mas quem acompanha regularmente é uma das testemunhas que nós fizemos muitos vídeos aqui, batendo a real e criticando o Silas Malacheia. Aquele carnaval gospel que ele inventou, uma verdadeira aberração dentro da doutrina cristã. Um monte de coisa aqui que é no mínimo, né? Inclusive a mudança de opinião dele com Bolsonaro, mas algumas vezes ele acerta. Eu acho que a gente deve ter como testemunha aqui, como provas no caso, as testemunhas são as pessoas, mas como provas do que eu estou dizendo, se você procurar aí, deve ter pelo menos uns 12 a 15 vídeos ainda no ar. Nós temos muito mais ao longo da nossa história com críticas ao Silas, mostrando aí alguns absurdos, né, que ele já defendeu. Mas em alguns pontos, principalmente antigamente, quando ainda não tinham equiparado as críticas que se faz à comunidade LGBT a crime de racismo, quando eles equipararam isso, né, a crime de racismo, acabou os debates. Debates que a gente via até na televisão, o antigo programa do Ratinho fazia muito, né? Hoje já não tem mais isso, porque é crime, né? Se você criticar, é crime. Enfim, decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre, né? Mas tem acontecido muitos absurdos aqui, principalmente agora em época de eleição. Mas em alguns casos, em alguns raros casos, quando o Silas está com a razão, como esses que eu citei, a gente sempre aqui elogiou. Porque nós somos assim, família, nós não temos raiva de ninguém especificamente. Nós simplesmente criticamos algumas coisas que são propostas e elogiamos outras. É simples assim, né? A gente fica de olho no que está sendo proposto. Eu acho que esse mundo nosso, né, não tem heróis. O nosso único herói é Jesus Cristo. Esse que realmente pagou por mim e por você. O resto tem que ficar sendo olhado, né, observado, fiscalizado. Literalmente é isso. E agora tá uma das horas que a gente deve bater palmas pro Silas Malacheia, porque ele tá batendo a real. Inclusive fazer isso agora, do jeito que a justiça tá agindo, infelizmente, tem que ter coragem, família. Principalmente um cara como ele que tem muito a perder. Então eu vou colocar ele mesmo falando aí, né, de mais um absurdo que estão fazendo, que não se pode mais criticar, o Lula. E vou deixar ele mesmo falar, que aí você vai ver, né? Porque o Lula tem se mascarado e a gente já avisava isso. Desde quando ele realmente oficializou a candidatura, eu já tinha dito aí a vocês alguns planos, algumas pautas do partido do PT, que era justamente cristianizar o Lula. O Lula, que sempre foi contra os valores cristãos, trabalhou contra os valores, a moral, a família, os bons costumes, ele trabalhou sempre contra isso. E aí ele viu que era um erro deixar essa parcela grande da sociedade, a maioria, né, cristãos, de fora do seu eleitorado, era um grande erro. Então, eles tinham esse plano de cristianizar o Lula, né? Fazer o Lula parecer um cidadão cristão que defende a família, a moral e os bons costumes, quando na verdade ele é totalmente contra. Ele nos acha atrasado e você vai ver aí nesse vídeo do Silas Malacheia, onde ele desmascara literalmente o Lula. Vamos ver juntos e em seguida a gente comenta. Povo abençoado do Brasil, Lula mente descaradamente em carta enviada aos evangélicos. Não dá para falar tudo, que esse vídeo ia ficar com mais de 10 minutos e muita gente não ia assistir. Eu peguei os pontos principais. Ele começa dando uma de bobinho, querendo insinuar que ele é responsável pelo Código Civil e também o reconhecimento da Marcha para Jesus. Mentira! A única coisa que ele fez foi sancionar, pressionado pela bancada evangélica e por líderes evangélicos. Eu estava lá. Quem fez a lei reconhecendo a Marcha para Jesus foi o senador Marcelo Crivella. Dizer que o Código Civil assegurou a liberdade religiosa, mentira! A liberdade religiosa está assegurada na Constituição, artigo 5º, inciso 6 e 8. Olha o cinismo, a mentira e a cara de pau desse cretino. Olha o que ele escreve. O respeito à família sempre foi um valor central na minha vida. É mesmo? Olha o que ele fala sobre a família tradicional, dizendo que é uma pauta atrasada. Vamos lá, vamos ouvir Lula. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Para ele, a pauta da família tradicional é atrasada, homem e mulher, porque para ele e para o partido dele, moderno é homem com homem e mulher com mulher. Isso é uma vergonha. Vai enganar trouxa, rapaz, não o povo evangélico. Olha a outra mentira para tentar enganar os evangélicos. Também entendo que o lar e a orientação dos pais são fundamentais na educação dos filhos. Ô Lula, seu partido defende ideologia de gênero, que é erotizar crianças em escolas e ensinar crenças, valores e cultura e costumes na escola e não nos pais.
Você nunca falou contra esse lixo moral. Agora vamos para a cereja do bolo da canalice, da cretinice e da mentira. Olha o que ele escreve. Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Sou pessoalmente contra o aborto. Vamos ver Lula falando do aborto? Se ele fosse contra e que seu governo defendesse a vida, ele não falava essas asneiras. Que fazer um aborto, aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Como é mentiroso para tirar o corpo fora sobre o aborto. Este não é um tema decidido pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional. Mentira! É o presidente que sanciona ou dá veto. Você é um mentiroso. E eu vou terminar, Lula. Você falando o que você é capaz. Você faz isso e fez isso nessa carta. São suas palavras. E que Deus livre o Brasil de você, o governo mais corrupto da nossa história. Eu repreendo em nome de Jesus esse espírito de mentira e de engano. Que Deus abra os olhos do povo brasileiro. Contra fatos existe argumento, meus irmãos. Isso aí são fatos. Tudo que o Silas disse tem razão. É por isso que eu digo a vocês que a gente sempre tem que ver o que é que a pessoa está dizendo, independente de quem seja ela. Independente do que a gente discorda, né? Principalmente dentro da doutrina cristã, no evangelho. A gente discorda de muita coisa que o Silas propaga. Mas disso aí ele está 100% certo, família. E é nessa hora que a gente apoia. Para você ter noção de como está o nosso mundo hoje, eu também já fiz várias críticas à Jovem Pan, né? Inclusive apelidei-lhe de Jovem Panos, porque os caras passam realmente muito pano para o governo. Mas as minhas críticas eram referentes que as próprias pessoas começassem a perceber isso e dissessem, olha, ou vocês mudam de postura, começam a mostrar as coisas como são, ou simplesmente a gente deixa de assistir. Eu nunca imaginei, nem quis, que alguma autoridade, algum poder, alguma força do Estado iria vir para proibir que os caras falem exatamente o que eles dizem. Se não é mentira, se não está caluniando ninguém, o cara tem que ter o direito de falar. Eles mostram o ponto de vista deles de várias notícias que é pura manipulação. É fato. Mas cada coisa que acontece nesse mundo sempre tem duas interpretações. Depende muito dos olhos de quem vê. A gente já citou aqui vários exemplos, né? Um cidadão vai e rouba uma pessoa. Na visão de esquerda, é uma vítima da sociedade que não teve outra coisa a não ser fazer isso. Foi provocado e instigado a fazer aquilo. Na visão de um conservador, o cara tem força, tem coragem para roubar e não tem para trabalhar. Tem que pagar pelo crime. Mas as duas visões, embora a gente tenha a nossa, elas têm que ter o direito de ser expostas. Você não tem que dizer, olha, a sua opinião é errada e você não pode falar ela. Porque quem é você? Você é algum Deus para fazer isso? Mas os nossos ministros parece que pensam assim. Então eu estava vendo aqui, ó, a Jovem Pan, né, foi silenciada, agora censurada literalmente. Ela não pode dizer, e já passou isso para todos os colaboradores dela, né? Inclusive isso aqui foi o próprio Caio Coppola, né, que falou. A Jovem Pan pediu para que todos os seus jornalistas não falem mais ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto e chefe de organização criminosa. Nenhum dos seus colaboradores podem se referir ao Lula com algum desses adjetivos. Está certo, meus irmãos? Eu pergunto a você que pensa em votar no Lula, meu irmão, isso está certo? Tudo isso, meus irmãos, são os indícios do que vem pela frente. O Lula nem venceu, meu irmão, já começou com a censura, inclusive até na própria grande mídia. E ele precisa fazer isso, meus irmãos, basta ver o convívio, os elogios que eles fazem, os amigos que ele tem, a turma do PT, o Lula, com os regimes autoritários, com os regimes comunistas. Tudo que eles sempre sonharam, e nós temos entrevistas antigas do próprio Lula falando isso. Olha, no Brasil não dá para implementar o comunismo de uma vez, a gente tem que fazer isso aos poucos, através dos anos. E os anos se passaram, meus irmãos. Várias leis comunistas hoje já funcionam no Brasil e infelizmente nós aceitamos. Por exemplo, pagamento de IPVA de um carro desse. É uma lei comunista. Se você comprou, pagou o imposto quando você comprou, por que é que você tem que ficar pagando para poder usar o carro? Então ele não é seu, mas toda a nação acostumou. Não, eu estou pagando para ajudar meu país a conservar estradas. Conversa, olha só a situação das estradas na maioria do país. As únicas estradas do país que prestam foram as privatizadas. Aí você tem que pagar pedágio para rodar. Então, literalmente, você paga duas vezes. Você paga, né, o IPVA com a desculpa de conservação de estradas e paga o pedágio de novo. Quer dizer, quem roda hoje em estrada boa é mais trouxa ainda, paga duas vezes.
E aqueles outros que não têm estradas boas como eu, que roda aqui nos buracos, eu pago uma vez e o dinheiro some. Então, meus irmãos, tudo isso é lei comunista. Essa história também da sua casa, você compra a sua propriedade pagando imposto. Você constrói pagando imposto, cada material que você compra. Também tem que pagar lá, não, você tem que pagar o IPTU, porque coleta de lixo, não sei o que, iluminação pública. Ora, mas você paga a conta de energia, você paga água, você paga internet. Por que você ainda tem que pagar o que da casa? Porque tem lugares, se for pela coleta de lixo, que nem sequer passa o caminhão para coletar esse lixo. Então são coisas, meus nobres e queridos irmãos, que estão aí, que são leis comunistas, e o PT quer ampliar isso aí. Diz com quem andas que eu te direis quem és, meus irmãos. Veja a convivência dele e a admiração que ele tem pelos ditadores. Se a população, de novo, elegeu Lula, meus irmãos, tudo que vai acontecer na nação vai ser merecido. Infelizmente. Agora, a única coisa que a gente lamenta é que aqueles conscientes que sabem que votar no Bolsonaro agora não é apoiar o Bolsonaro, mas sim livrar o país de um mal maior. É triste que essas pessoas também vão sofrer e vão pagar da mesma maneira. É isso que eu realmente lamento, porque se o Lula fosse governar apenas para quem o elegeu, eu, sinceramente, família, eu ficaria muito satisfeito e feliz. Ficaria feliz demais de ver a situação que essas pessoas iriam parar. Tô sendo sincero aqui. Isso é maldade. Pois é, elas não escolheram. Se você bota uma carga nas costas, meu irmão, que carregue. Agora, o que me deixa triste mesmo, que a gente lamenta, é saber que um cara que é totalmente contra a moral, os bons costumes, os valores cristãos, que considera isso, como você viu, um atraso, vai ser eleito por aqueles que dizem ser cristãos. Isso é que é mais triste, família. E para essas pessoas, meus irmãos, além do castigo aqui na terra, ainda vai ter o castigo espiritual. Mais uma vez estão escolhendo Barrabás, meus irmãos. Claro, não comparando Bolsonaro com Jesus, longe de mim, essa idolatria toda, inclusive, é a causa desse problema também, mas é fato que estão escolhendo Barrabás, meus irmãos. Deixa a tua opinião aí, eu acho que contra fatos não há argumento, o que nós mostramos aqui são fatos, e passa a mensagem adiante, meus irmãos. Aqui quem está falando não é um bolsonarista, só é dar uma pesquisada, se você tiver a coragem, né? Você é bolsonarista, tenha a coragem pelo menos de clicar no canal e olhar os vídeos que a gente postou aí. Se não tiver pelo menos 50 vídeos criticando o Bolsonaro, eu deleto o canal inteiro. Vamos fazer essa aposta? Agora, se tiver os 50 vídeos, mais de 50 vídeos contra o Bolsonaro, aí é a hora de você repensar esse seu voto em Lula. Tá certo, meus irmãos? Lula vai adiantar e muito a maldita agenda. Votar em Bolsonaro agora é salvar o país de um mal maior. Fiquem com Deus, meus irmãos. A gente volta sempre com 2 vídeos. Um abraço e seguimos juntos. Fui!